Bom, só atualizando aqui uma informação de agora a pouco para vocês, o São Paulo confirmou que o Herisson sofreu um estiramento na coxa esquerda, assim ele está fora do clássico, mas a tendência é o Caleri voltar, tá bom? E agora sobre o jogo. O São Paulo às vezes tem esses apagões, né? Aliás, aconteceu contra o próprio Bragantino na temporada passada, no Campeonato Brasileiro também. São Paulo, de repente, assim, são duas coisas. O que aconteceu de errado ali? Veja só, eu não quero soar incoerente, até porque eu prego aqui o tempo todo que você tem que ter paciência, ainda mais no começo do campeonato. Os times não estão bem fisicamente. No caso do São Paulo tem ainda um agravante, que os jogadores estão chegando agora, você precisa de tempo para organizar. Ainda tem o azar do Herisson se machucar, exato, impressionante. Mas ainda assim, o futebol do São Paulo, para mim, está muito abaixo daquilo que a gente poderia esperar. Então, tem todos esses agravantes, tem a compreensão, tem a tolerância, mas sabe, assim como no ano passado, não te inspira aquela confiança. Sabe, não parece que em determinado momento vai engrenar. Eu acho que não inspira confiança, uma pelo que a gente está vendo em campo, outra pelos desfalques, outra pela maneira de jogar. Mas sendo bem sincero, a gente fala muito de técnico e tudo mais, mas acho que a gente tem que falar mais dos jogadores. Para mim, a derrota de ontem do São Paulo está na conta dos jogadores. Na conta dos jogadores. Erraram os gols. No primeiro tempo, o São Paulo teve chances assim mais do que suficientes para virar o intervalo vencendo. Mais do que suficientes. Não, mas virou 0-0 porque os caras tomaram decisões equivocadas e erraram na hora H. Tivemos 2 contra-ataques, um deles era 4 contra 2. E o São Paulo conseguiu não aproveitar por decisão equivocada do jogador, que está no campo ali. Técnico não entra em campo. O cara não chuta no gol, não toca a bola. Era 4 contra 2, o São Paulo desperdiçou a oportunidade. No segundo tempo, o São Paulo também criou oportunidades e os gols que o São Paulo tomou ali, o gol da virada, por exemplo, era um escanteio para o São Paulo. A cobrança do Nestor do escanteio foi assim qualquer nota, cobrança abaixo, primeiro pau, deu o contra-ataque para o Red Bull Bragantino. E o Alan Franco, que tomou aquela jogada de corpo do Roger Guedes no Clássico, na hora que saiu o segundo gol do Corinthians, ontem, mais uma vez, ele teve mais do que tempo para fazer a falta, como inclusive falou o Rogério Ceni ali na entrevista coletiva. Ele não quis expor o nome, mas era o Alan Franco. De novo, ele teve mais do que tempo para fazer uma falta, para tentar fazer alguma coisa, impedir, mas ele toma o giro, fica para trás e o lance se abre para o segundo gol do Bragantino. Então, assim, para mim, o São Paulo está em construção, o São Paulo está cheio de desfalques, o Rogério acerta e erra, mas o time ontem fez mais do que suficiente para vencer a partida. Não venceu e tomou a virada por conta das decisões e das ações dos seus jogadores dentro de campo. Bom, uma curiosidade do São Paulo nessa temporada é que o time ainda não venceu um adversário da Série A do Brasileiro. Foram 3 jogos até agora. O primeiro foi um empate por 0-0 contra o Palmeiras, aí depois perdeu para o Corinthians por 2-1 e ontem caiu diante do Red Bull Bragantino também por 2-1. O próximo adversário da elite nacional que o São Paulo vai encarar nesse Paulistão é o Santos, no domingo, 7 da noite no Morumbi. Então, quer dizer, aí é um desafio. Aí perguntaram, o que podemos esperar desse Santos e São Paulo? Não sei de Santos e São Paulo porque é a fome com a vontade de comer, né? Os dois estão desesperados. Agora, esse recorte eu acho importante quando você pensa em Campeonato Brasileiro. Sim. Né? E um Campeonato Brasileiro que promete ser muito mais equilibrado do que todos os anos anteriores. Então, isso gera alguma preocupação. Claro que você tem que considerar início de temporada, tudo aquilo que a gente já falei, que eu já falei. Lesões e tudo mais, acertando o time, reforço que está chegando. Construção, ok, de repente o time da Liga e a coisa vai. Mas é um recorte porque tem time jogando bem. Então você tem um Palmeiras, por exemplo, que se não está jogando supra-sumo, é um time organizado e você vê competitividade. Você vê um Corinthians mais solto, mais envolvente, que também está jogando bem. O São Paulo não. É um recorte que traz pelo menos o sinal de alerta. É isso aí. Para mim, o principal desse momento do São Paulo, além de achar o time, além de cuidar de quem está fora para trazer e dar mais opção para o Rogério Ceni, eu acho que essa questão que ele abordou na coletiva, eu concordo plenamente. O São Paulo cria demais... Mas não converte. E não converte. Finaliza de menos. Não, ele cria demais, mas não converte ou converte mal. Ontem foi um exemplo, por isso que eu estou pondo na conta dos jogadores. O que não faltou foi a oportunidade para fazer gol. Só que do outro lado, os outros times têm poucas chances, mas quando vão, matam. Isso está complicando o São Paulo. Olha, eu recebi um e-mail aqui de um telespectador.